tema de hoje é furto e o que é furto. Quando o furto acontece? O furto acontece quando a pessoa se senhora de coisa que não que é coisa alheia e o faz de forma definitiva. Então, furto acontece de modo que a pessoa se senhora, assenhorar-se coisa alheia, em definitivo, para si. Essa coisa alheia não lhe pertence, não pertence ao agente que comete essa violação. Então, aqui, a coisa alheia pertence. O objeto material, ele deve ser o quê? Ele deve ser uma coisa móvel alheia, uma coisa sujeita à subtração. Então, a gente vai falar sobre o que é essa coisa que pode ser furtada, e aí a gente percebe o que é a coisa que pode ser furtada e também o que é a coisa que não pode ser furtada. Então, a coisa que pode ser furtada é a coisa sujeita à subtração. Então, o objeto material deve ser coisa móvel. E essa coisa móvel deve estar sujeita à subtração. Então, e as coisas que não podem ser objeto de furto, quais são? São as coisas que são coisas abandonadas e também coisas perdidas. Essas coisas não são objeto de furto, mas e aí? Quando uma pessoa se apropria de coisa achada. A pessoa que se apropria de coisa achada, ela responde por qual tipo? Há um tipo específico, que é a apropriação de coisa achada, previsto no artigo 169, inciso 2 do CP. Então, não vai responder pelo artigo 155 do CP. Então, aqui, artigo 169, 2 do CP. Então, antes de passar para frente e falar sobre agravantes, vamos ler o artigo 155, que fala sobre o furto, que está presente no Código Penal, porque nada melhor para conhecer o Código Penal do que ler o próprio Código. Então, aqui, título 2, dos crimes contra o patrimônio, capítulo 1, do furto. Furto, artigo 155, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, aqui é um aumento de pena devido ao repouso noturno, que a gente vai falar sobre isso também. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3, de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Então, aqui há um privilégio para o criminoso, que é primário. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado, parágrafo 4º. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1. Então, aqui já vem as qualificadoras. Inciso 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude
escalada ou destreza. Inciso 3, com emprego de chave falsa. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, aqui é com emprego de chave falsa, não pode ser chave verdadeira, para que haja uma qualificadora do crime. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso. Inciso 1, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Inciso 2, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Então, aqui é um aumento devido a essa agravante, que é praticar crime contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum, artigo 156, subtrair o condomínio, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º, não é punível subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. E aqui a gente vai começar, então, pelas agravantes. O artigo 61, ele vai trazer as hipóteses de agravantes. Então, aqui a gente não está falando do artigo 155 do Código Penal, que traz o tipo do furto, mas estamos falando de um artigo que vai ter influência no artigo 155 do Código Penal, que é o artigo 61, que traz hipóteses de agravante em que pode ser o quê? Ampliado essas hipóteses que estão aqui restritas na lei. E essa hipótese é a hipótese que estava aqui, de aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Então, a gente vai ver isso aqui no artigo 61. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2, ter o agente cometido o crime, H, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Então, isso vai agravar o crime. E a gente pode ver, a partir do próprio artigo 155, é esse agravamento, que aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Considera como agravante isso devido à menor capacidade de resistência. Então, vamos colocar aqui praticado contra idoso. Então, vai considerar que é agravante devido ao quê? A menor resistência dessas pessoas. Então, a menor resistência dessas pessoas faz com que esse crime seja agravado.
e aumentando assim a pena. E se esse crime, então, ele for cometido contra pessoa maior de 60 anos, ele vai ter lá um agravante. E mesmo no caso de enfermo, mulher, crianças que são todos vulneráveis. Mas no caso de furto praticado em residência de idoso, e esse é um entendimento jurisprudencial, se esse furto for praticado em residência de idoso sem a presença do morador, essa hipótese ela não atrai a agravante do artigo 61, inciso 2H, que existe para proteger um vulnerável. Então, se o idoso ele não se encontra em sua residência no momento do crime, isso não gerará, portanto, um agravante, porque o que justifica essa agravante é que o idoso esteja ali naquele momento e assim produza a questão da vulnerabilidade, por estar ali, pela sua própria presença. Então, se o idoso não está na residência, nesse caso, não haverá aplicação da agravante. Vamos ver aqui no site Dizer Direito, não se aplica a agravante do artigo 61, inciso 2H do CP ao furto praticado aleatoriamente em residência sem a presença do morador idoso. A ementa penal habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, inadequação, furto simples, furto qualificado tentado, dosimetria, artigo 61, inciso 2H do Código Penal, delito cometido contra idoso, agravante de natureza objetiva, excepcionalmente configurada, furto praticado aleatoriamente em residência sem a presença do morador, flagrante ilegalidade evidenciada. Então, aqui, pacificar a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando aqui são questões de natureza processual. A individualização da pena, a fim de evitar eventuais arbitrariedades, salvo flagrante de ilegalidade, o reexame de circunstâncias judiciais. Por se tratar de agravante da natureza objetiva, a incidência do artigo 61, inciso 2H do CP, independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo de igual modo desnecessário perquirir se tal circunstância de fato facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida, hipótese na qual não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima, pois o furto qualificado pelo arrombamento da residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, já que a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em continuidade delitiva. De fato, os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida, que, nesse caso, sequer estavam ali naquela residência. Então, aqui eu acho que ficou bem entendida essa parte jurisprudencial. E agora a gente vai falar aqui do momento consumativo do furto, que também tem um entendimento jurisprudencial. Momento consumativo. E o que a gente procura quando a gente fala de momento consumativo? A gente quer saber quando o furto está consumado. E aí vem várias teorias. Então, a primeira teoria é a teoria do contato, que é chamado de contrátil. E o que significa isso? Que
que o crime se consumaria com o toque na coisa. Simples toque na coisa consumaria o furto. E a segunda é a teoria que é da Aprécio. Da Aprécio ou da Amotio. Nesse caso, essa teoria é adotada pelo STF e, nesse caso, basta a inversão da posse do bem. Então, basta a inversão da posse do bem. Portanto, é necessário que a coisa seja apreendida pelo agente, havendo assim a inversão da posse do bem. Então, a partir do momento que o sujeito apreende para si a coisa, ele cometeu, ele acabou de consumar o crime de furto. Então, havendo a inversão da posse do bem. E o que significa isso? Isso significa que o agente, ele torna-se possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que a res, ela saia da vigilância da vítima. Então, não é necessário a res furtiva saia da vigilância da vítima. Por isso, com a mera apreensão do bem, já está consumado o furto, segundo a teoria adotada pelo STF. O STF dispensa para a consumação do furto ou do roubo o critério da saída da coisa. Por isso, a mera apreensão já consuma o furto. Porque essa teoria, ela admite a esfera de vigilância da vítima. Então, aqui é admitido que a mera apreensão da coisa, mesmo na esfera de vigilância da vítima, se consuma. Então, não é necessário que uma saída daquele local para que se consuma o crime. Esse é o entendimento do STF. A próxima teoria é a teoria da ilatio. Essa teoria, o objeto é subtraído e levado para um local que é um local eleito pelo agente. Então, além de ser levado de um local para o outro, tem que chegar a um local eleito pelo agente. Normalmente, um local calmo, que é elegido pelo agente. Então, o objeto é subtraído e levado ao local elegido pelo agente. Já essa também não é a teoria adotada pelo STF, e a teoria da ablatio, a coisa é subtraída no momento em que é apreendida e transportada. Isso significa transportada, que é colocada no poder de disponibilidade do agente. Então, nessa teoria, a coisa é subtraída no momento em que é apreendida e transportada. Então, aqui não há um local eleito, mas há um poder de disponibilidade. Subtraída, transportada. Agora a gente vai falar sobre
furto noturno. No caso de furto noturno, a gente sabe que no período noturno as pessoas normalmente elas estão menos atentas. Então, aqui há uma causa de aumento de pena quando o furto é cometido nessas circunstâncias. Por quê? Porque as pessoas ficam mais vulneráveis. Então, causa de aumento de pena. Essa causa ela pode ser tanto de um furto simples quanto de um furto associado ao furto qualificado. Então, aqui, se há um furto com emprego de arma de fogo, esse furto é qualificado. Mas se o furto é com emprego de arma, que na verdade não é emprego de arma de fogo, aqui a qualificadora vai se dar como aqui não tem violência por ser furto, vai se dar através do parágrafo 4º. Furto qualificado, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, se o furto é qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, nesse caso, a pessoa, se esse agente ele comete esse furto no período noturno, além de ser um furto qualificado, haverá uma causa de aumento. Então, a causa de aumento de furto noturno, ela pode ser aplicada tanto para o furto simples quanto para o furto qualificado. Então, é importante a gente lembrar quais são as hipóteses de furto qualificado. Parágrafo 4º, ele vai dizer o seguinte: a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, qualificado. Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Inciso 3, com emprego de chave falsa, com emprego de chave falsa. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, aqui no caso de aqui há uma causa de aumento, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, pode haver uma causa de aumento e, ao mesmo tempo, um furto que é qualificado. Ou então, pode haver uma causa de aumento e um furto que é simples. Então, pode haver aqui essa associação de furtos com a causa de aumento. E sabendo disso, desse furto em período noturno, a gente pode falar também do furto famélico. O furto famélico se dá em casos de urgência, em que o agente ele precisa de subsistir. Então, muitas vezes, o sujeito, ele vai ser, na verdade, todos nós precisamos de quê? De subsistência, mas, em alguns casos, a pessoa, devido ali às condições econômicas, e aí a gente fala da aplicação do direito penal para questões que versam sobre a miséria, que também é uma discussão, inclusive, no campo da criminologia. Então, se há um furto famélico, em que a pessoa estava numa situação de miserabilidade, e essa pessoa, por exemplo, ela furta um pacote de bolacha para alimentar os seus filhos, quais seriam essas consequências? Primeiro, quando falam aqui em pacote de bolacha e alguns tipos de furto que são furtos com valor ínfimo, a gente tem que lembrar também do princípio da bagatela. Por quê? Porque
aqui haverá uma exclusão de tipicidade caso preencha alguns requisitos. Então, aqui, já nos casos de urgência, exemplo, pessoa furta um pacote de bolacha para alimentar. Aí, se a gente está falando aqui de furto que, além de ser um furto famélico, é um furto que tem ali um princípio da bagatela, tem a insignificância. O princípio da insignificância, ele vai exigir também o cumprimento de alguns vetores. E quais seriam esses vetores? A mínima ofensividade da conduta, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Qual outro vetor? A inexpressividade da lesão. Nesse caso de insignificância, a gente tem a exclusão da tipicidade por ser crime de bagatela. Então, aqui, insignificância, bagatela, leva à exclusão da tipicidade. Tem a exclusão de tipicidade. Eu não vou precisar falar de um furto que é privilegiado, porque já há uma exclusão aqui da própria conduta. Agora, se o furto é considerado que, pelo prisma do estado de necessidade, realmente não havia outro jeito. Aqui exclui a ilicitude devido a esse estado de necessidade. Então, aqui há uma exclusão de ilicitude. E aqui também eu não preciso falar em privilégio. Por quê? Porque já há uma exclusão da ilicitude. O furto famélico, ele exclui a ilicitude nos casos de quê? De estado de necessidade. Entretanto, o assunto ainda é um assunto bastante discutido e não pacificado pelos tribunais. Nem todos os tribunais têm admitido o estado de necessidade nesse caso de furto famélico. Então, é necessário acompanhar as decisões dos tribunais. No caso do artigo 155, parágrafo 2º, em que a furto privilegiado, é possível aplicá-lo ao crime de furto qualificado. Então, mesmo que o furto é privilegiado, caso ocorra também um furto qualificado, que eu vou explicar melhor o que é isso, o furto privilegiado é o sujeito que é o criminoso primário. Mas ele pode ser um criminoso primário que pratica um furto qualificado. E esse furto qualificado ele pode ser com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Ele pode ser primário, mas praticar o furto com emprego de chave falsa, que é um furto qualificado, e pode ser primário e praticar um furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas.
Então, aqui, o furto pode ser privilegiado, no caso que o sujeito é um sujeito criminoso primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 e realmente privilegiar esse crime, caso seja aqui aplicado somente a pena de multa, ou seja, há uma conversão aqui, quando a aplicação somente da pena de multa, da pena privativa de liberdade para a pena de multa. Então, aqui no caso do artigo 155, parágrafo 2º, a gente tem que ressaltar a possibilidade do crime de furto ser privilegiado e, ao mesmo tempo, qualificado. Então, ele pode ser privilegiado, mas, ao mesmo tempo, qualificado. Artigo 155, parágrafo 2º, traz o crime que é privilegiado. E o artigo 155, parágrafo 4º, traz o crime que é qualificado. Aqui a leitura: Supremo Tribunal Federal, possibilidade de incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CP ao crime de furto qualificado. Direito penal, habeas corpus, furto qualificado, réu primário, res furtivo de pequeno valor, possibilidade de incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CP, ordem concedida, questão tratada no presente inter, diz respeito à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado. 2. Considero que o crime norteador deve ser o de verificação da compatibilidade entre as qualificadoras, artigo 155, parágrafo 4º, e o privilégio do CP, artigo 155, parágrafo 2º. E, a esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos. 3, no caso em tela, entendo possível a incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, visto que, apesar do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa furtada de pequeno valor. Então, aqui foi aplicado o privilégio juntamente com a qualificadora, que é esse concurso de agentes. Entendido isso, a causa obrigatória de diminuição de pena, nesse caso, vai ser de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a multa. E aqui a gente falou da substituição da pena privativa de liberdade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.